Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Geografia Geral, é a nossa aula de número 19 e o tema da aula de hoje é Oriente Médio. Pessoal, nós temos como características gerais o domínio de planaltos, montanhas e do clima seco. O Oriente Médio possui 3 grandes planaltos, possui cadeias montanhosas e a planície da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e Eufrates. Na planície da Mesopotâmia fica a maior parte do atual Iraque e Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia-Síria e Irã-Iraque. O Oriente Médio é composto por um mosaico de povos e de religiões, com predomínio da cultura árabe e do islamismo. Pessoal, lembrando que árabe é etnia e islamismo é religião, beleza? Pessoal, então lá no passado, em 632 d.C., houve a morte de Maomé e houve uma disputa sucessória do profeta. Então existiam os sunitas, que respeitavam a hierarquia dos califas, né? Então não necessariamente o sucessor de Maomé tinha que ser um parente do profeta, e existiam os xiitas. Já os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé tinha que ser um parente próximo do profeta, beleza? Então aí teve a divisão entre sunitas e xiitas, beleza? E a principal diferença entre eles. Então nós temos 3 países com maioria xiitas, que são o Iêmen, o Irã e o Iraque. Os outros países são de maioria sunitas. Pessoal, entre os países do Oriente Médio, um se destaca, que é Israel. Israel é um oásis no Oriente Médio. A maioria dos outros países possui uma economia primária com destaque para o petróleo. 2/3 das reservas mundiais de petróleo estão no Iraque, principalmente no Golfo Pérsico e na Mesopotâmia. Como há muito petróleo naquela região, eles resolveram formar a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, beleza? Essa organização também tenta estipular um preço do petróleo entre seus países membros. Então, quais que são os países membros? Irã, Iraque, Arábia Saudita. Esses países possuem as 3 maiores reservas de petróleo do mundo: Kuwait, Catar, União dos Emirados Árabes e Arábia Saudita no Oriente Médio. E tem alguns países que estão fora do Oriente Médio. Pessoal, dos países que não estão no Oriente Médio, nós podemos citar a Argélia, Angola, a Líbia, a Nigéria. Pessoal, nós temos também o Gabão, que foi da OPEP de 1975 até 1994 e retornou em 2016. E temos também a Guiné Equatorial, que entrou no OPEP em 2017. Que estão na África. Equador, que foi membro da OPEP de 1973 até 2002, retornando em 2007. A Venezuela, que está na América, e a Indonésia, que fez parte da OPEP de 1962 até 2009, retornando em 2016. Lembrando que a Indonésia fica na Ásia. Pessoal, lembrando que a OPEP foi fundada em 1960, a OPEP tem 75% da reserva mundial de petróleo, e a OPEP é responsável por quase metade das exportações mundiais do petróleo no mundo. Pessoal, então a OPEP desenvolve estratégias na produção de petróleo, estabelece cotas de produção para os países membros, diminuindo a oferta, fazendo o preço do petróleo atingir valores mais elevados e propiciando maior lucratividade para os países membros. Eles atuam com um discurso ideológico de garantir preços justos e estáveis para os produtores e consumidores de petróleo, fornecer uma oferta eficiente, econômica e regular do consumo de petróleo para as nações. Porém, o real interesse da OPEP
É o cartel do petróleo, né? É controlar a produção e o preço do produto em escala global. Pessoal, nós temos então que o Oriente Médio tem uma intensa instabilidade política, tem o crescimento do fundamentalismo islâmico, né? Pessoal, do ponto de vista teológico, fundamentalismo é uma manifestação religiosa onde os praticantes de uma determinada crença promovem a compreensão literal de sua literatura sagrada. Então, nós temos a formação de estados teocráticos, beleza? Pessoal, então lembrando que do grego, tel é Deus e cracia é o poder. Então, teocracia é o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais são submetidas às normas de algumas religiões, beleza? Ou no caso aqui, da religião islâmica. Então, nós temos as leis corânicas chamadas de Sharia. Leis corânicas seriam leis provenientes do Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Nós temos a união dos muçulmanos para expulsar os infiéis, beleza? Bin Laden pode ser considerado um cruzado do século XXI. Utiliza a religião para provocar matanças. Nós temos o pan-islamismo do Hamas, que luta pela soberania da Palestina e atua na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Nós temos o Hezbollah, que luta pela soberania da Palestina e atua no sul do Líbano. Nós temos o Talibã, que luta contra os Estados Unidos e atua no Afeganistão. Nós temos a Al-Qaeda, que surgiu durante a invasão soviética no Afeganistão, é aprendiz da CIA. E nós temos uma disputa entre Hamas e Fatah, que são organizações que lutam pela Palestina. A diferença é que o Hamas não aceita Israel, é fundamentalista, e o Fatah aceita Israel, ele é laico. Pessoal, lembrando que laico separa Estado de religião, beleza? Estado é uma coisa e religião é outra. Já no caso do Hamas, ele não é tão laico assim. Ele não separa Estado de religião, então leis religiosas acabam influenciando na lei do Estado, beleza? Pessoal, nós temos algumas tensões regionais no Oriente Médio. Nós temos que o Iraque é um país sob ocupação militar dos Estados Unidos desde 2003. É dividido em 3 regiões. Pessoal, no norte nós temos os curdos e os muçulmanos sunitas, que são 15% do país. No centro nós temos os árabes e os muçulmanos sunitas, que também correspondem a 15% do país. E no sul nós temos os árabes e os muçulmanos xiitas, que correspondem a 60% do país, beleza? Então no norte e no centro nós temos 30% da população que é muçulmano sunita, e no sul nós temos 60% da população do Iraque, que corresponde aos muçulmanos xiitas. Lembrando que 95% da população do Iraque é composta por muçulmanos. A produção de petróleo concentra-se no norte e no sul do país. Pessoal, nós temos que o Irã, em 1979, passou por uma revolução islâmica e se tornou uma república islâmica, ou seja, um estado teocrático. Lembrando que o líder da Revolução Islâmica de 1979 foi o Ayatollah Khomeini. Lembrando que do grego, né, tel é Deus e cracia é poder, se tornando uma nação que não separa Estado de religião. É considerado o país do eixo do mal pelos Estados Unidos, devido ao seu programa nuclear e apoio ao Hezbollah. Pessoal, lembrando que eixo do mal é uma designação dada por George W. Bush em 2002 para 3 países, Irã, Iraque e Coreia do Norte, por achar que esses países estariam construindo armas nucleares. George W. Bush também acusou-os de apoiar o terrorismo e possuírem armas de destruição em massa.
Pessoal, só retornando ao Irã. O Irã possui a terceira maior reserva petrolífera do mundo e saída para o Mar Cáspio, que é um ponto estratégico. Pessoal, ainda em relação às tensões regionais no Oriente Médio, nós temos que o Afeganistão é um país sob ocupação militar da OTAN desde 2001. Desde 2003, o Talibã lidera a resistência afegã e ele faz fronteira com a Índia, China, Oriente Médio e Ásia Central. Faz parte da Rota do Ópio e produz 92% do ópio mundial. Pessoal, entre os povos apátridas do Oriente Médio destacam-se os curdos, que é a maior comunidade apátrida do mundo, com 27 milhões de pessoas, possuem autonomia, mas não independência. E nós temos também os palestinos, que formam o maior grupo de refugiados do mundo, com 4,5 milhões. Ele é migrante, obrigado a sair por questões políticas da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que passam pela Palestina. Pessoal, no Oriente Médio nós temos também a Turquia, que usa o alfabeto latino. 97% da população é muçulmana. Eles separaram o Estado da religião. Há eleições e alternância de poder. A Turquia quer entrar na União Europeia, porém a religião, uma cultura diferente e uma grande população são entraves para isso, beleza? Já que o voto da União Europeia ele é feito pela quantidade da população, beleza? E não a importância econômica do país dentro do bloco econômico. Por isso que a Turquia tem esse entrave para entrar na União Europeia, já que ela teria um grande poder de voto, já que ela tem uma população grande. No Oriente Médio nós também temos a questão palestina, né, que é uma disputa pela região do Oriente Médio entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Nós temos que os judeus viveram por muitos séculos na região, porém saíram entre 70 a 135 d.C. Os árabes habitaram a região a partir do século VII. Em 1947, a ONU divide a Palestina entre árabes e judeus, sendo o Estado judeu chamado de Israel. Pessoal, os povos árabes da região não aceitaram a divisão da região entre uma região para judeus e uma região para palestinos. Então isso gerou a Primeira Guerra, que foi de 1948 e 1949, que é conhecido como Guerra da Independência de Israel. Então, quem ganhou a guerra foi os israelenses e os palestinos viraram um povo sem pátria. Pessoal, então nós temos em 1956 a Guerra de Suez, em que o Egito toma à força o canal da Inglaterra e da França, e com isso a Inglaterra e a França se aliam a Israel e tomam novamente à força o canal, beleza? Porém, como havia o contexto da Guerra Fria e a União Soviética tinha uma certa aproximação com o povo árabe, a União Soviética ameaça atacar a Inglaterra e a França caso eles continuassem com o domínio do canal de Suez. Então, os Estados Unidos desaprovou essa atitude da Inglaterra, da França e de Israel, e os ingleses, franceses e israelenses saíram do canal de Suez, e o canal de Suez passou a ser nacionalizado e está nas mãos do Egito, beleza? Em 1964 nós temos que os palestinos criam a OLP, que seria a Organização para a Libertação da Palestina, cujo líder era Yasser Arafat. Em 1967 nós temos a Guerra dos 6 Dias,
em que Israel toma as colinas do Golã, Síria, o Monte Sinai do Egito, Jerusalém, que antes era dividida, uma parte de Jerusalém era israelense e outra parte era palestina. Com isso, os judeus tomam as duas partes para eles, toma também a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Nessas duas é onde moram os palestinos. Pessoal, lembrando que a Guerra dos 6 Dias, quem iniciou foi o povo árabe, que queria acabar com o Estado de Israel. Porém, Israel era muito superior militarmente. Além disso, possuía o apoio dos Estados Unidos, o que fez com que a guerra terminasse em 6 dias e Israel fosse o vencedor. Pessoal, em 1974 nós tivemos a guerra do Yom Kippur e como consequência nós tivemos o primeiro choque do petróleo. Pessoal, nós temos que a guerra do Yom Kippur foi um conflito militar ocorrido de 6 de outubro a 26 de outubro de 1973 entre uma coalizão de estados árabes liderados por Egito e Síria contra Israel. O episódio começou com um ataque inesperado do Egito e Síria, planejado para o dia do feriado judaico, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, em que os judeus fazem orações e um jejum durante 25 horas, com o intuito de alcançar uma maior espiritualidade. Lembrando que esse feriado é chamado Dia do Perdão porque durante o ano o ser humano comete vários tipos de pecado, vários tipos de erro. Então esse dia é um dia de reflexão do que ocorreu durante o ano, beleza? Voltando à guerra. Egito e Síria cruzaram as linhas de cessar-fogo no Sinai e nas colinas do Golã, respectivamente, que foram capturadas por Israel em 1967 durante a Guerra dos 6 Dias. Novamente, os árabes perdem a guerra. Como consequência, nós tivemos o primeiro choque do petróleo, né? Já que grande parte da produção de petróleo é feita pelo Oriente Médio e essa produção está na mão dos árabes. Os árabes resolveram não vender petróleo para os países que eram pró-Israel, beleza? Alguns países europeus e os Estados Unidos. O que fez com que o mundo buscasse novas fontes de petróleo em outros lugares do mundo sem ser o Oriente Médio. E também o mundo buscou por fontes de energia renovável. Nós temos posteriormente os acordos de Camp David em 1979 no Sinai, em conjunto com os Estados Unidos, né, em que o Sinai é devolvido ao Egito e o Egito reconhece o Estado de Israel. Pessoal, entre 1992 e 1995, em Oslo, na Noruega, nós tivemos várias tentativas de acordo entre árabes e judeus para que houvesse o reconhecimento do Estado de Israel por parte dos árabes e a devolução de alguns territórios que Israel conquistou dos árabes. Esses acordos eram acordos feitos entre Yasser Arafat, da parte dos árabes, e Rabin, da parte dos judeus, sob o intermédio de Bill Clinton, dos Estados Unidos. Esses acordos estiveram muito próximos de serem concluídos e de conseguir a paz na região. Os acordos foram selados, porém, Rabin é assassinado por um judeu ortodoxo. E depois disso, todo o esforço para conseguir a paz na região foi por água abaixo, beleza? E árabes e israelenses continuam brigando até hoje. Por questões territoriais. Em 2004 morre Arafat. Em 2005 é entregue a região da faixa de Gaza para os palestinos,
que a princípio ficam sob o controle do Fatah. Em 2006, há uma vitória do Hamas em relação ao Fatah. Pessoal, então lembrando que em 2005 foi entregue a faixa de Gaza por Israel no governo de Ariel Sharon, beleza? Sem receber nada em troca, foi só uma desocupação militar mesmo. Pessoal, vamos fazer agora alguns exercícios para a gente praticar o que a gente acabou de ver na aula. Exercício 1. A guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão palestina, a guerra do Golfo são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é: então, melhor alternativa E. O emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada a meio caminho entre Ásia, Europa e África. Beleza? Pessoal, soma-se a isso uma área em que há grandes reservas petrolíferas mundiais. 2. A chamada Ásia Ocidental constitui importante área de encontro de 3 continentes, a Ásia, a África e a Europa. É marcada principalmente pela instabilidade dos limites políticos, diversidade étnica da população e multiplicação das crenças religiosas. 3 grandes religiões têm sua cidade santa na Ásia Ocidental, são elas. Então, melhor alternativa C, judaísmo, cristianismo e islamismo. Exercício 3. A partilha da Palestina está completando 60 anos. Tendo em vista a partilha e seus impactos, a base para a criação do Estado de Israel foi assentada. Então, melhor alternativa C, na possibilidade da existência de uma maioria judaica num território. Exercício 4. Na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados com o aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. Entende-se por sionismo, melhor alternativa C, a busca dos judeus pela terra prometida nos arredores de Jerusalém, com a consequente criação de seu Estado-nação. Exercício 5. As guerras entre árabes e judeus que se verificam no Oriente Médio tiveram como causa principal, melhor alternativa B, o problema de uma população sem território, os refugiados palestinos, que surgiu com a criação do Estado de Israel. Exercício 6. As discordâncias entre árabes e israelenses apresentam as seguintes características, exceto. Então, letra A. Controle de rotas marítimas, verdadeiro. Letra B. Interesses industriais, errado. Letra C. Interesses raciais e religiosos, verdadeiro. Letra D. Interesses ideológicos, verdadeiro também. Então, a alternativa da questão é a alternativa B. Exercício 7. Entre os vários eventos ocorridos no conflito entre Israel e Palestina, citam-se 2 das guerras árabe-israelenses, a Guerra dos 6 Dias, 1967, e a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Esses conflitos representaram, respectivamente, então, melhor alternativa A anexação por parte de Israel de vários territórios dos países árabes circundantes e a posterior tentativa desses países de reaverem as suas áreas. Exercício 8. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina que previa a criação de 2 estados, um judeu e outro palestino. A recusa árabe em aceitar a decisão conduziu ao primeiro conflito entre Israel e países árabes. A Segunda Guerra, Suez, 1956,
decorreu da decisão egípcia de nacionalizar o canal, ato que atingia interesses anglo-franceses e israelenses. Vitorioso, Israel passou a controlar a península do Sinai. O terceiro conflito árabe-israelense, 1967, ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, tal rapidez da vitória de Israel. Em 6 de outubro de 1973, quando os judeus comemoravam Yom Kippur, Dia do Perdão, forças egípcias e sírias atacaram de surpresa Israel, que revidou de forma arrasadora. A intervenção americano-soviética impôs o cessar-fogo, concluído em 22 de outubro. A partir do texto acima, assinale a opção correta. Então, melhor alternativa B. Na segunda metade dos anos 1960, quando explodiu a Terceira Guerra Árabe-Israelense, Israel obteve rápida vitória no conflito que ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, beleza? Pessoal, então aí é mais uma questão de interpretação de texto, beleza? Exercício 9. Com certeza não existe outro ícone maior da dificuldade de convivência humana do que a cidade de Jerusalém. Fundada há 3.000 anos, era um projeto, seu nome o revelava, Cidade da Plenitude, ou Cidade da Paz. E o projeto deu certo, não exatamente por ter trazido a paz em sua história, muito pelo contrário, mas por ter sintetizado a dificuldade humana em obtê-lo. Jerusalém se transformou em símbolo de triunfo. E se há algo que a paz não é ser fruto do triunfo. Sobre o assunto, é incorreto afirmar que o triunfo referido no texto diz respeito às vitórias militares que resultaram na supremacia de Israel, que inviabilizou a instalação de um Estado palestino na região, verdadeiro. B. A dificuldade de convivência humana refere-se aos constantes conflitos entre as populações de origem árabe e judaica que habitam a região, verdadeiro. C. A afirmação "o projeto deu certo" refere-se à convivência pacífica e harmônica em Jerusalém entre os praticantes das 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Errado, já que eles não têm uma convivência pacífica e harmônica, beleza? Há guerras constantes na região, principalmente entre judeus e islâmicos. Pessoal, lembrando que o conflito na região é mais por uma questão de território. E a religião às vezes é usada como pano de fundo para continuar a guerra na região. Letra D. Se há algo que a paz não é ser fruto do triunfo. Significa que a hegemonia israelense na região gerou frustrações na população de origem árabe, provocando atos terroristas. Verdadeiro. E o texto todo reflete a preocupação provocada pelas dificuldades de se encontrar uma solução pacífica para o problema palestino. Verdadeiro também. Pessoal, então a melhor alternativa é a alternativa C. Exercício 10. Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, é correto afirmar que então, melhor alternativa é a alternativa C. A Guerra dos 6 Dias significou a ampliação territorial de Israel com a anexação de territórios justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir sua segurança contra ações árabes. Exercício 11. Envolvido desde a sua fundação em conflitos na região, o Estado de Israel completou em maio de 2008 60 anos de existência. Considerando-se as disputas territoriais entre árabes e israelenses,
e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que melhor alternativa é a alternativa D. O governo de Israel promoveu em 2005 a retirada de colonos judeus da faixa de Gaza. No entanto, apesar de pressões de organismos internacionais, manteve assentamentos judaicos no território da Cisjordânia. Exercício 12. Em 25 de janeiro de 2006, o Hamas, grupo político palestino de posições e ações mais extremas, venceu as eleições para o parlamento palestino, derrotando o Fatah, considerado mais moderado, ligado à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e a Yasser Arafat, líder que faleceu em 2004. Essa vitória levou, entre outras coisas, à interrupção da ajuda financeira à região por parte de alguns países e organizações, entre os quais a União Europeia. Essa reação se deve, sobretudo, ao fato de que o Hamas, melhor alternativa é a alternativa B, ascendeu como um movimento que tem práticas terroristas cujo principal objetivo é a eliminação do Estado de Israel. Então nós temos aí que o Hamas é considerado mais radical e o Fatah é considerado mais moderado. E pelo fato do Hamas ter vencido, algumas nações da União Europeia interromperam a ajuda financeira que davam para os palestinos, já que o Hamas quer a eliminação do Estado de Israel. Exercício 13. O governo sueco reconheceu o Estado da Palestina nesta quinta-feira, 30, por decreto. A Suécia se torna assim o primeiro país ocidental da União Europeia a tomar esta decisão. No início de outubro, o primeiro-ministro Stefan Löfven anunciou que a Suécia reconheceria o Estado da Palestina, o que provocou muitas críticas de Israel e dos Estados Unidos. O motivo das críticas de Israel e dos Estados Unidos mediante o reconhecimento do Estado da Palestina deve-se. Melhor alternativa é a alternativa B. As históricas disputas territoriais entre israelenses e palestinos e o constante apoio dado pelos Estados Unidos aos primeiros. 14. No ano 2000, o primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak, propôs aos palestinos o controle integral da faixa de Gaza e 90% da Cisjordânia, mas se recusou a entregar Jerusalém Oriental, área que os palestinos reivindicam como capital, o que criou um impasse. Em setembro do mesmo ano, o então general Ariel Sharon entrou ostensivamente na esplanada das mesquitas em Jerusalém, afirmando a soberania israelense sobre o terceiro local mais sagrado do Islã, promovendo a segunda intifada entre os muçulmanos. Entre as medidas propostas por Israel para resolver o problema palestino, destaca-se. Então, a melhor alternativa é a alternativa A. A construção de um muro que separaria as áreas ocupadas pelos palestinos do território israelense, visando dificultar ações terroristas. Pessoal, lembrando que a segunda intifada designa o conjunto de eventos que marcou a revolta civil dos palestinos contra a política administrativa e a ocupação israelenses na região palestina a partir de setembro de 2000. Como palestinos atacando forças israelenses. Pessoal, a primeira intifada, também chamada Guerra das Pedras, foi uma manifestação espontânea da população palestina contra a ocupação israelense. Iniciada em 9 de dezembro de 1987, o termo surgiu após o levante espontâneo que rebentou em 1987 no campo de refugiados de Jabalia, no extremo norte da faixa de Gaza, com a população civil palestina atirando paus e pedras contra os militares israelenses. Exercício 15. Nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004, um judoca iraniano se recusou a lutar com um atleta israelense, apesar de ser um dos favoritos à medalha de ouro. Com essa atitude, ele reafirmou
Melhor alternativa é a alternativa C, a política externa iraniana, que é contra a manutenção do Estado de Israel. Exercício 16. A política internacional brasileira de apoio à causa palestina deve-se fundamentalmente a: melhor alternativa, alternativa E, dependência dos países às importações de petróleo dos países árabes. Exercício 17. A Guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão palestina, a Guerra do Golfo são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio. Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é: melhor alternativa, alternativa I, o emaranhado de culturas, religiões e interesses estrangeiros numa área localizada a meio caminho entre Ásia, Europa e África. Exercício 18. Trata-se de um grupo étnico que se configura como a maior nação sem pátria do mundo, ou seja, sem um Estado constituído. No total, eles formam uma população superior a 30 milhões de habitantes. Estamos falando dos curdos. Melhor alternativa, alternativa D. 19. Nesta última década do século XX, verifica-se o recrudescimento da ideologia do nacionalismo em todo o mundo, gerando a ocorrência de movimentos separatistas que não raramente desembocam em sangrentos conflitos. A exemplo do que ocorreu entre o Iraque de Saddam Hussein e a etnia curda. Melhor alternativa, alternativa E. Pessoal, então nós temos que o Saddam Hussein fez um ataque com gás venenoso em Halabja, evento também conhecido como Massacre de Halabja ou Sexta-feira Sangrenta. Foi um incidente que ocorreu em 16 de março de 1988, durante o encerramento da guerra Irã-Iraque, quando foram utilizadas armas químicas pelas forças do governo iraquiano na cidade curda de Halabja, no Kurdistão iraquiano. Pessoal, Saddam Hussein fez isso em retaliação ao apoio que os curdos deram ao Irã, beleza? Exercício 20. O aumento do número de mortes de soldados das forças de ocupação do Iraque, mesmo após o anúncio do final da guerra pelo governo dos Estados Unidos, deve-se a: melhor alternativa, alternativa B, reação da população iraquiana que não aceita a presença de estrangeiros no país. Exercício 21. As noções de islamismo, pensamento ocidental e cultura indiana remetem para a categoria de civilizações. Melhor alternativa, alternativa C. Exercício 22. O Islã foi o alicerce sobre o qual se ergueu um grande império, o mundo muçulmano, que se estende pelo Oriente Médio, África do Norte, Ásia Setentrional e um pequeno trecho da Europa. É o fruto desse império. Mundo árabe não se confunde com o mundo muçulmano. O Oriente Médio, núcleo histórico e cultural do Islã e do mundo árabe, figura como foco de conflitos geopolíticos, nacionais e religiosos. Um dos eixos desse conflito é a disputa pela influência na região petrolífera do Golfo Pérsico. O outro eixo é a questão nacional entre Israel e Palestina, que tem repercussões mundiais. Com base no texto acima e nos conhecimentos gerais sobre a cultura árabe no Oriente Médio, podemos afirmar que a diferença entre mundo árabe e islamismo é: então, melhor alternativa é a alternativa C. Árabe refere-se à língua e muçulmano refere-se à religião. Exercício 23. Considerando os conhecimentos sobre a distribuição dos grupos políticos e religiosos, pode-se afirmar que a população representada no mapa corresponde aos: melhor alternativa, alternativa A, muçulmanos do grupo sunita, concentrados predominantemente em países da África do Norte e do Oriente Médio. Exercício 24. Islamismo e fundamentalismo islâmico têm sido utilizados como expressões sinônimas com certa frequência nos meios de comunicação. Entretanto, estão longe de constituir exatamente a mesma coisa.
Dentre as afirmações abaixo, aquela que não apresenta a análise correta da questão islâmica é: letra A. O islamismo tem sido utilizado como uma resposta às políticas imperialistas internacionais na região do Oriente Médio. Verdadeiro. B. O islamismo é uma religião exclusiva de povos árabes do Oriente Médio e Norte da África. Errado. Já que o islamismo pode ser praticado por povos da Ásia, por povos da América, lembrando que islamismo é religião e árabe é etnia. Letra C. O fundamentalismo islâmico se relaciona à leitura literal do Corão, aplicando-a inclusive às questões políticas. Verdadeiro. D. O fundamentalismo islâmico surge como uma resposta à ausência de possibilidades de negociação para as questões políticas e sociais regionais. Verdadeiro. Pessoal, então a resposta da questão é a alternativa B. 25. Os países componentes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo encontram-se localizados nos seguintes conjuntos regionais. Melhor alternativa, alternativa C. Oriente Médio, África e América do Sul. Pessoal, então aqui a gente tem o exercício 26. Então aqui a gente tem a tabela. Emirados Árabes Unidos, PIB / habitante 16º, IDH 62. Catar, PIB / habitante 22, IDH 56. Kuwait, PIB / habitante 26, IDH 51. Arábia Saudita, PIB / habitante 31, IDH 67. Oman, PIB / habitante 35, IDH 92. O indicador de desenvolvimento humano vem substituindo o Produto Interno Bruto por habitante, PIB / habitante, como parâmetro mais adequado para avaliar o nível médio de prosperidade e bem-estar da população de um país. O IDH leva em conta a diferença de poder de compra em cada país e os respectivos níveis médios de instrução e saúde. A tabela mostra para alguns países da OPEP sua posição na classificação feita em ordem decrescente de cada um desses indicadores. Foi a imagem que a gente acabou de ver. Analisando-a e usando conhecimentos gerais sobre a geografia desses países, é possível afirmar que as diferenças sistemáticas entre as duas classificações têm como origem comum. Melhor alternativa, alternativa D. Uma estrutura socioeconômica arcaica que, privilegiando a concentração de renda, agrava as desigualdades sociais. Exercício 27. A descoberta de uma grande reserva de petróleo, estimada em 26 bilhões de barris no sudoeste do Irã, coloca em destaque nos noticiários a maior região produtora exportadora de petróleo, conhecida como Golfo Pérsico. Melhor alternativa, alternativa C. Exercício 28. O mapa representa a área que contém cerca de 60% de todo o petróleo mundial, mais de 600 bilhões de barris, com uma produção de 21 milhões de barris por dia em território composto por 5 países islâmicos. Pessoal, então aqui nós temos o mapa, né? Assinale a alternativa que contém tais países e a denominação dada a esta área do globo. Melhor alternativa, alternativa A. Catar, Kuwait, Arábia Saudita, Irã, Iraque, que são os 5 países. E a melhor denominação é Golfo Pérsico. Exercício 29. Em agosto de 1990, Saddam Hussein invoca razões históricas para invadir o Kuwait e anexá-lo ao Iraque. Melhor alternativa, alternativa D. Pessoal, então lembrando aí que o Saddam Hussein invade o Kuwait e o anexa sob a alegação de que o Kuwait estava roubando petróleo iraquiano. Aí os Estados Unidos formam uma coalizão para libertar o Kuwait do Iraque. A guerra entre
A coalizão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque ficou conhecida como Guerra do Golfo. No final acabou acontecendo. Saddam Hussein retira suas tropas do Kuwait e o Kuwait se torna livre novamente, já que o Iraque perdeu a guerra contra a coalizão liderada pelos Estados Unidos. Exercício 30. Ataques coordenados contra 20 oleodutos no sul do país fizeram com que a exportação de petróleo da região fosse reduzida à metade. Os dutos que ligam os poços petrolíferos de Rumeila a Berjazia foram incendiados por rebeldes para prejudicar os esforços de reconstrução do país. As ameaças contra a infraestrutura petrolífera aumentaram recentemente em meio ao violento levante de militantes xiitas no sul do país. A partir de seus conhecimentos geográficos e das informações contidas no texto, pode-se afirmar que essa série de problemas estão ocorrendo no Iraque. Melhor alternativa, alternativa D. Exercício 31. Considere as afirmações abaixo sobre os países 1, 2 e 3 identificados no mapa. Então aqui nós temos o número 1, aqui nós temos o número 2 e aqui o número 3, beleza? Assertiva 1. Dominado por uma ditadura pessoal, sofre bloqueio econômico que dificulta suas exportações de petróleo. Assertiva 2. Controlado principalmente pelo clero islâmico, atravessa um momento de disputa política entre fundamentalistas e liberais. Assertiva 3. Antes vinculado politicamente à ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje é dominado por grupos islâmicos ultra-radicais. 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a melhor alternativa, alternativa A, Iraque, Irã e Afeganistão. Exercício 32. Leia as afirmações. 1. Em fevereiro de 2005, ocorreu a chamada Revolução dos Cedros, quando milhares de pessoas, cristãos, maronistas, drusos, sunitas, tomaram as ruas centrais da capital para exigir a renúncia do governo imposto pela Síria e a própria retirada das tropas sírias estabelecidas no país desde 1976. 2. Em março de 2005, houve uma contra-revolução, ou seja, outra passeata tomou as ruas da capital, mas desta vez para demonstrar apoio à Síria e detratar Israel e os Estados Unidos. As afirmações referem-se ao seguinte país. Melhor alternativa, alternativa E, Líbano. Exercício 33. A região da Ásia, conhecida por Mesopotâmia, foi importante área agrícola, atualmente reduzida a zonas ribeirinhas irrigáveis, constitui uma planície drenada pelos rios. Melhor alternativa, alternativa D, Tigre e Eufrates no Iraque. Exercício 34. A relação água-população deve se colocar de forma inquietante nas próximas décadas. Se nestas regiões eclodirem as guerras pela água, elas não terão sido iniciadas por fatalidade, mas por decisão política. Uma das regiões a que se refere o texto é melhor alternativa, alternativa A, Oriente Médio. Exercício 35. Em classificação da Unesco 2003 sobre a disponibilidade mundial de água per capita, dentre as áreas mais pobres figuram o Kuwait com 10 metros cúbicos por habitante e Emirados Árabes Unidos com 58 metros cúbicos por habitante. Assinale a alternativa que contém o tipo climático e as características da precipitação responsáveis pela disponibilidade de água nesses países. Melhor alternativa, alternativa D, desértico, quente e seco, precipitação escassa e mal distribuída. Exercício 36. O Azerbaijão é conhecido atualmente como Novo Kuwait. Com o Cazaquistão e o Turcomenistão possuem mais petróleo que o Golfo Pérsico. A fronteira das regiões produtoras de petróleo está se deslocando para a Ásia Central.
Na Ásia Central, as cobiçadas reservas de petróleo estão concentradas no melhor alternativa B, Mar Cáspio. Vamos dar uma olhada em alguns mapas da região. Pessoal, então aqui nós temos o Golfo Pérsico, né? Aqui nós temos o Iraque, aqui nós temos o Irã, aqui nós temos o Kuwait, aqui nós temos a Arábia Saudita, aqui nós temos o Bahrein, aqui nós temos o Catar, aqui nós temos os Emirados Árabes Unidos, aqui nós temos Omã, beleza? E aqui também é outra parte do Omã aqui. Pessoal, então aqui nós temos o Mar Cáspio, né? Aqui nós temos o Cazaquistão, aqui nós temos a Rússia, aqui nós temos o Azerbaijão, aqui nós temos o Irã, aqui nós temos o Turcomenistão, beleza? Pessoal, aqui o mapa do Oriente Médio, aqui nós temos a Turquia, aqui nós temos Chipre, aqui nós temos o Líbano, aqui nós temos a Síria, aqui nós temos Israel, aqui nós temos o Egito, né? Aqui o canal de Suez. Então aqui nós temos a Península do Sinai, que foi devolvido ao Egito. E o Egito reconheceu Israel como um país. Aqui nós temos a Arábia Saudita, aqui nós temos o Iêmen, aqui nós temos o Omã, aqui nós temos Omã, aqui nós temos os Emirados Árabes Unidos. Esses países a gente já tinha visto aqui, né? Aqui nós temos o Iraque, aqui nós temos o Irã, aqui nós temos o Afeganistão, aqui nós temos o Golfo Pérsico e aqui nós temos o Mar Cáspio. Pessoal, então aqui o mapa de Israel, né? Então aqui nós temos as colinas de Golã, que foi ocupada por Israel em 1967. Em 1973 a Síria tomou parte de Golã, mas as perdeu pouco depois. E em 1980 Israel anexou a região. Aqui nós temos Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, ocupada em 1967, parcialmente sob a administração da Autoridade Palestina, mais de 200 postos avançados e assentamentos israelenses. Jerusalém Oriental ocupada em 1967, anexada em 1980, para os palestinos, a capital de seu futuro estado. Aqui nós temos a faixa de Gaza, em 2005 retirada do exército e colonos israelenses. Israel controla grande parte das fronteiras, desde 2007 sob controle do grupo radical islâmico Hamas. Aqui nós temos a Península do Sinai, após a assinatura do Tratado de Paz entre Egito e Israel em 1970, a última parte do Sinai foi devolvida ao Egito em 1982. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.